Graça e paz, amados. Amém, glória a Deus. Agora um amém que dá para ouvir também quem está nos acompanhando pela internet. Que maravilha, que bênção. Bom demais poder estarmos juntos mais uma vez, poder declarar com toda a força do nosso ser que Ele é a nossa herança. Amém? Quem sabe me dizer na Bíblia quem era aqueles cuja herança era o Senhor, que eles não possuíam herança entre os filhos de Israel, porque Deus era a herança dele, explicitamente escrito na palavra? Maravilha, glória a Deus, irmãos, estão afiados. Os levitas, aqueles que se apresentavam diante do Senhor para cantar, para louvar e adorar. Então ninguém como nós podemos dizer com toda a força do nosso coração que Ele é a nossa herança, Ele é o nosso Senhor, é para Ele que vivemos, é diante dEle que nos prostramos, é dEle, por Ele e para Ele que são todas as coisas. E é por isso que o nosso coração se alegra, rejubila na presença dEle, é por isso que cantamos com toda a força do nosso coração, porque nós declaramos uma verdade, não é apenas uma canção, é um soneto, é uma poesia, é uma declaração de amor para aquele que nos amou, aquele que mudou a nossa sorte. Sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui, a vocês que estão nos acompanhando pela internet, pelo Facebook, muito bom tê-los conosco. Deus os abençoe, cada um dos irmãos, os irmãos de Rondônia lá, o pessoal lá de Portugal que está aí conosco, o pessoal de Santa Catarina, graças a Deus, muito bom, do Mato Grosso, né? Então tem muita gente nos acompanhando aí e é muito bom tê-los conosco. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra, uma continuação de uma palavra, ou não posso nem dizer que seja uma continuação, obrigado, querida, mas é uma versão estendida de uma palavra que ministrei há uns dias atrás. Há uns dias atrás eu ministrei sobre identificando os tropeços 2. Hoje nós vamos falar sobre identificando os tropeços 3, a revanche. Os irmãos se lembram quando eu falei com os irmãos a respeito de um profeta, um homem de Deus, que desceu de Judá a Betel para profetizar durante o reinado de Jeroboão? E me falei aqui com os irmãos que ele foi lá profetizar que o altar se fenderia, que o rei Jeroboão ficou bravo com ele, levantou a mão e disse: prendam esse homem, e a mão dele ficou dura. Quantos lembram aqui? Ainda tem uns que lembram, glória a Deus. Se não tem, vocês voltam a assistir os cultos anteriores que ficam gravados aí na rede, e vocês possam pegar essa sequência. A palavra então fala desse profeta, e nós ministramos demonstrando que num ato de desobediência ele não conseguiu identificar um tropeço que foi colocado diante dele. Quando ele estava voltando, Deus havia dito para ele: olha, você não deve se demorar lá, você não deve comer, você não deve beber, você não deve entrar na casa de ninguém, e nem pode voltar pelo mesmo caminho que você foi. Você precisa voltar por um caminho diferente. E a palavra do Senhor diz que na volta ele se demorou um pouco mais, sentou-se debaixo de uma árvore e deu tempo de um outro homem, um outro profeta, um profeta velho, já idoso, chegar até onde ele estava e convencê-lo a voltar e a entrar na casa dele. E aquilo foi uma armadilha, foi um tropeço e lhe custou a vida. Nas nossas vidas nós precisamos aprender a identificar os tropeços. E eu tenho voltado repetidas vezes nesse tema, porque o inimigo não tem vantagem nas nossas vidas, senão pelos nossos próprios deslizes.
O inimigo não tem sucesso, as investidas dele não têm sucesso, ele não tem poder de ação sobre as nossas vidas, a menos que nós mesmos baixemos a guarda, a menos que nós mesmos estejamos de forma displicente, sem prestarmos atenção, nós venhamos de alguma forma a negligenciar a palavra de Deus, a negligenciar a vontade de Deus, a negligenciar os avisos, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, e isso se torna uma armadilha, se torna um tropeço, e mesmo sendo nós homens de Deus, servos de Deus, nós estaremos assim suscetíveis a cairmos nesses tropeços, e que mais uma vez no texto que vamos ministrar nessa noite, custou mais uma vida. E chamando a atenção para essa consequência tão danosa, tão grave, que os tropeços podem trazer às nossas vidas, é que eu quero ministrar aos irmãos nessa noite a respeito de uma continuidade desse tema, para que os nossos corações saiam daqui nessa noite um pouco mais atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes nós achamos que por sermos servos de Deus, por sermos homens e mulheres de Deus, nós podemos negligenciar alguns avisos, nós podemos nos metermos em algumas enrascadas. Eu não sei se vocês já viram aquelas pessoas, ou podemos iniciar a comparação com aquelas crianças que elas produzem os próprios problemas para elas, como aquelas que embaraçam os pés e depois vêm pedir para os pais para desembaraçar, como aquelas que estragam o brinquedo e depois vêm pedir para o pai arrumar, arranca os bracinhos, né, Arthur? Arranca os bracinhos do brinquedo, dá nó naquela linha de botão. Não sei se vocês já brincaram com aquele, coloca uma linha dentro do botão assim para poder ficar esticando assim. A brincadeira que eu fazia quando pequeno, lembrei. E recentemente fiz para os meninos brincarem. E aí enrola toda aquela linha, eles mesmos enrolam, daqui um pouco vem, pai, ajuda aqui, me ajuda. Muitas vezes nós como cristãos, nós agimos dessa forma. Nós procuramos, no dizer popular, chifre em cabeça de cavalo, e depois queremos voltar-nos para Deus e pedir misericórdia para que Ele possa mudar essa circunstância. Algumas vezes Deus muda, outras vezes Deus não muda. Deus não muda. Nós precisamos aprender a identificar os tropeços, a ver onde é que nós podemos ir, o que é que nós podemos fazer, a estarmos atentos àquilo que Deus tem trazido como palavra para o nosso coração. Muitas vezes Deus tem usado pessoas para falar ao nosso coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Muitas vezes, dependendo da dureza do nosso coração, Deus pode usar pessoas que nem são cristãs para falar conosco. Pode usar até mula, quanto mais pessoas não cristãs, para repreender, para tentar nos trazer de volta para o caminho. Então nós precisamos ficar atentos. Muitas vezes a obstinação do nosso coração, algumas decisões que nós tomamos, porque nós somos de dura cerviz, ou seja, depois que eu decido, então eu enfrento as consequências. Não, comigo é assim, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair na confusão. Cuidado, isso pode custar a vida. Pode custar. Mesmo sendo homens de Deus, mulheres de Deus, mesmo sendo servos de Deus, profetas do Altíssimo. E na situação em que nós ministramos a respeito deste homem de Deus que desceu de Judá e foi até a Betel para ministrar aquilo que Deus faria, foi exatamente isso que aconteceu. Para podermos darmos essa continuidade, eu vou ler o texto do sermão passado, para darmos continuidade no sermão de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, do versículo 1 em diante. Vou ler só um pedaço, até o versículo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13,
do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé junto ao altar para queimar incenso. Os irmãos se lembram? Ministrei na época. Jeroboão tinha sido colocado como rei pelas 10 tribos de Israel que se rebelaram contra a dinastia de Davi. E aí Roboão, descendente de Salomão, assume o trono, age de forma errada, o reino se separa, 10 tribos são dadas a Roboão por vontade de Deus. Roboão se afasta do Senhor e ergue em Betel, por isso que ele desceu a Betel, ergue em Betel um altar com bezerro de ouro, para dizer ao povo: agora vocês vão adorar aqui diante desse bezerro de ouro. Jeroboão. Então Jeroboão estava de pé diante do altar, e o homem de Deus vem de Judá, onde o rei era Roboão. Jeroboão estava de pé diante do altar para apresentar sacrifício, e chega esse homem de Deus e declara: clamou contra o altar, versículo 2, ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Amém? Esta é a base do que nós ministramos da outra vez. Hoje nós queremos falar sobre Josias, esse homem que Deus profetiza, dizendo que seria o homem que se levantaria, que destruiria aquele altar, que faria com que os próprios sacerdotes que serviam aquele altar fossem queimados em cima dele. Esse homem se levantou, essa profecia se cumpriu, e nós queremos entender um pouco sobre esse rei de Israel, considerado um dos melhores reis de Israel, e como foi que ele terminou a sua vida, não conseguindo identificar os tropeços, caiu de uma forma lastimável numa armadilha por causa do seu coração obstinado. Feche os seus olhos, vamos orar, colocar diante do Senhor. Pai, nós queremos te dar graças nessa noite. Te louvamos, te bendizemos, celebramos ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Declaramos a nossa dependência do Senhor. Declaramos que sem ti não somos nada. De ti vem a nossa força, vem o nosso alento, a nossa alegria. As nossas fontes estão em ti, Senhor. É em ti que o nosso coração se derrama, a nossa alma encontra alívio no Senhor. É o teu Espírito que nos move, é o teu Espírito que nos conduz. E nessa noite nós clamamos: ó Espírito de Deus, conduze-nos a um entendimento aprimorado sobre a tua vontade, sobre a tua palavra. Que cada um de nós, Senhor, possamos entender as armadilhas, os tropeços que são colocados no nosso caminho, dia após dia, para tentar de alguma forma nos derrubar, Pai. E que o Senhor possa fazer com que o nosso coração nessa noite seja ensinável, e que possamos aprender, para que assim, Senhor, possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos, e que possamos com um coração sábio, Deus, entendermos que o temor do Senhor, como princípio da sabedoria, envolve também a prudência, Pai, porque a tua palavra diz que assim devemos proceder, para que em tudo a tua vontade se manifeste e se cumpra na nossa vida, através da nossa vida e na nossa descendência, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, essa profecia que foi dada por esse homem de Deus, por esse profeta, que não se sabe quem é ou quem foi, alguns conjecturam como sendo ido, o profeta ido, mas não se sabe, o texto não fala. Essa profecia levou 300 anos para se cumprir. 300 anos antes, Deus, através daquele profeta, profetizou que se levantaria um descendente da família de Davi, que iria destruir aquele lugar. E deu 2 sinais miraculosos na ocasião: o altar que se fendeu e o braço do rei Jeroboão, que ficou endurecido e que voltou ao normal pela misericórdia de Deus. Acontece que torno aí de 240, entre 240 e 250 anos depois que essa profecia foi dada, levanta-se em Israel um rei chamado Ezequias. Os irmãos conhecem a história de Ezequias porque é conhecida. Um rei que buscou o Senhor. Depois de Ezequias, a palavra do Senhor diz que veio o seu descendente Manassés, que não buscou o Senhor, que fez tudo, andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e fez com que aquilo que o Senhor não aprovava. Manassés reinou ali 55 anos sobre o povo de Israel, afastando o povo de Israel da palavra do Senhor. Depois disso veio o seu filho, e o filho Amon reinou apenas alguns meses, reinou 24 meses, 2 anos apenas em Israel, e ele foi morto. E se levantou então em Israel o filho dele, que era Josias, que começa a reinar com apenas 8 anos de idade. Josias começa a reinar com 8 anos, e 8 anos depois, ele começa as reformas, ele começa a buscar o Senhor, ele começa a derramar o seu coração diante de Deus para buscar a vontade de Deus, e ele começa a fazer uma limpeza em Israel, porque ele havia proposto no seu coração andar nos caminhos do Senhor. Josias então manda restaurar o templo do Senhor, que havia sido profanado com outros altares idólatras. Prostitutos cultuais viviam dentro do templo. Josias manda acabar com tudo aquilo, manda reformar o templo. Durante a reforma do templo, o sacerdote encontra o livro da lei. Estava perdido ali há aproximadamente 75 anos, que o povo não tinha contato com a palavra de Deus, deixada por Moisés e os demais profetas. Então, numa reforma do templo, enquanto eles estavam recolhendo a prata ali no meio dos escombros, onde ficava guardado, o sacerdote encontra o livro da lei, entrega para o secretário leva para o rei e diz: olha, rei, o sacerdote encontrou aqui o livro da lei de Moisés. E leu o livro para Josias. Quando Josias ouviu as palavras que Deus havia declarado a respeito do que aconteceria com o povo de Israel, caso eles se separassem, se afastassem do Senhor, a Bíblia diz que ele rasgou as suas roupas, e ele se prostrou o rosto em terra, chorou, e disse: olha, vão consultar o Senhor a respeito das palavras desse livro, porque a ira do Senhor deve ser muito grande contra nós. Isso fazia já 5 anos que Deus havia levantado o profeta Jeremias. No 13º ano do reinado de Josias, Deus levanta o profeta Jeremias para começar a profetizar a respeito do cativeiro. Então Josias pede para que alguns homens fossem até a casa de uma profetisa que existia na cidade, chamada Uda. E ela diz: olha,
diga para o rei que enviou vocês a mim, que tudo o que ele leu nesse livro, Deus vai trazer sobre essa cidade. Deus vai acabar com tudo, vai cumprir cada uma dessas promessas. Tudo o que ele falou que ia fazer, ele vai fazer. Mas ela acrescentou: porém, por causa que você se quebrantou diante do Senhor, porque você derramou o seu coração, se arrependeu, rasgou as suas vestes, Deus não vai fazer isso durante o seu reinado. Você vai reinar em paz e vai descer à sepultura em paz. Deus só vai fazer isso depois que você morrer. Josias então, quando recebe essa notícia, ele junta o povo de Israel, tanto os de Judá, quanto o remanescente que havia ficado das 12 tribos de Israel, que parte já tinha sido levado para o cativeiro. E ele se compromete diante de todo o povo, dizendo: eu faço uma aliança de não me desviar dos caminhos do Senhor. Eu faço uma aliança com Deus, de que eu vou andar nos caminhos dele, não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas vou seguir ao Senhor, vou restaurar o seu altar, vou fazer tudo aquilo que é preciso ser feito. E ele conclama todo o povo para fazer uma aliança com Deus. Ele conclama todo o povo para se voltar para o Senhor. E todo o povo atende ali ao chamado de Josias. E todo o povo se volta ao Senhor e começa a adorar ao Senhor, começa a servir ao Senhor. Naquele ano, no 18º ano do reinado de Josias, foi celebrada a maior Páscoa dos últimos 500 anos. O texto fala que desde o tempo de Samuel não era celebrada uma Páscoa como aquela. Ele restaura o altar, ele retira todos os altares idólatras, os ídolos, e ele celebra a Páscoa na presença do Senhor. Pega daquilo que era a sua riqueza particular e oferece ao Senhor, para que o povo pudesse festejar na presença de Deus. A palavra do Senhor diz que ele oferece ali 37.600 carneiros e cabritos. Ele oferece 3.800 bois, para que fossem mortos em sacrifício e para que o povo pudesse se alimentar durante o tempo da Páscoa. Ele promove então uma reforma extraordinária no seu tempo. O povo se volta para Deus, o povo se volta de todo o coração para o Senhor, e ele tem então um reinado. Ele reinou 31 anos sobre o povo de Israel e sobre Judá. Ao final de 31 anos, com a sua vida tranquila, com o seu coração em paz ali por tudo que tinha acontecido, a palavra do Senhor diz que se levantou, depois de tudo aquilo que ele tinha feito, se levantou uma guerra. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 35. Segundo Crônica, capítulo 35. Vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim na minha tradução: depois de tudo o que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse
que me apressasse. Por isso, para de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, Ele te destruirá. Olhem aqui para mim. O rei do Egito se levanta para se juntar com outros reis, como diz a palavra, que ele se juntou ali em Carquemes, junto ao Eufrates, para pelejar contra a Babilônia, contra o rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei que Deus já havia dito que estava trazendo ele para trazer juízo sobre o povo de Israel. O juízo que Deus havia tirado daquele tempo do reinado de Josias e passado para depois. 11 anos depois de Josias fazer toda aquela festa, 11 anos vivendo na presença de Deus, agora ele resolve entrar numa guerra que não era dele. Ele resolve entrar num problema que não era dele. Ele resolve não dar ouvidos àquilo que Deus estava falando para ele. O rei Neco se levanta para poder ir à guerra. Josias vai enfrentá-lo. O rei diz para ele: olha, não é com você. Não é com você. Dessa vez eu estou lutando contra um outro rei. Deus mandou eu vir lutar contra esse rei e disse para eu me apressar. Era o rei que, se não tivesse sendo atacado por Neco, estaria invadindo já Judá no tempo de Josias. Porque era o rei que já estava tomando aquela região. Neco então se levanta, vem do Egito para combater a Babilônia que estava se levantando. E Josias vai lá para enfrentar o rei que estava sendo o canal usado por Deus para postergar, para deixar para depois o juízo que havia decretado sobre o povo de Judá. Foi alertado por Deus, dizendo, o próprio rei Neco manda o aviso para ele dizendo: olha, Deus mandou eu vir rápido, não se intromete, porque se você se intrometer, você vai ser destruído. Deus vai destruir você. E ele não percebeu que aquilo é uma armadilha. Por quê? Porque, diz o versículo 22, Josias, contudo, não quis voltar atrás. Houve um endurecimento no coração dele por causa da soberba. Já vim com os meus soldados aqui, agora vou voltar para trás. E ele decidiu guerrear uma guerra que não era dele. E aquilo foi um tropeço que o fez cair. Apesar de advertido por Deus, apesar de saber que aquela guerra não era uma guerra para que ele se metesse, para que ele entrasse, não era contra ele. A palavra do Senhor diz que ele decide fazer então uma coisa interessante. Ele decide se disfarçar e entrar na guerra. Veja só, versículo 22, Josias contudo não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus, e foi combatê-lo na planície de Megido. Eu ministrei sobre um outro rei que se disfarçou para entrar em combate. Quem lembra? Fora o Rafael, que já está balançando a cabeça ali, dizendo que lembra. O primeiro rei, ou a primeira pessoa relatada que morreu de flecha perdida. Eu falei ainda sobre isso. Quem?
Pode falar, Rafael. Acabe, o rei Acabe, foi também o rei que se disfarçou para entrar numa batalha que Deus disse: vai, porque isso é uma armadilha para você, você vai para essa batalha e você vai morrer nessa batalha. Deus falou através do profeta, ele diz: prende então o profeta até que eu volte em paz. O profeta disse para ele: se você voltar em paz, Deus não falou por meu intermédio. Quem que era o profeta? Micaías. Esse já é mais difícil de lembrar. O profeta Micaías. Então veja só, ele vem agora e usa a mesma estratégia de Acabe. Sabendo que era uma batalha para ele não lutar, ele se disfarça de um mero soldado e entra na batalha. Eu quero dizer uma coisa para você: não adianta você se disfarçar quando você está fazendo algo que você sabe que não é a vontade de Deus. Não adianta você tentar de alguma forma burlar o destino, como faziam os faraós. Os faraós tentavam burlar o destino, né? Você pesquisa depois sobre isso, como que eles faziam lá as múmias e eles tentavam de alguma forma ali fazer de conta que já morreram para continuarem vivos, para a morte não levá-los. Isso não funciona. Não funciona. E diante de Deus, por mais que você seja um homem de Deus e uma mulher de Deus, se você não decidir colocar a sua atenção naquilo que são as verdadeiras batalhas que você precisa lutar, e aquelas batalhas que você não precisa entrar, porque você já tem uma indicação clara de Deus que aquilo não é para você, certamente isso lhe será uma armadilha. Ele se disfarça, entra em combate na planície do Meguido, lugar de morte, lugar onde a maioria das mais sangrentas batalhas daquela região foram travadas. E ele então é alvejado pelos flecheiros de Neco. É flechado, fala para os seus comandantes que estava ferido, pede para ser retirado de combate. O livro de Crônicas diz que ele é levado e morre em Jerusalém. O livro de Reis declara que ele já chega morto em Jerusalém. A Bíblia fala que ele é levado para Jerusalém e é enterrado lá. Morreu aos 39 anos de idade, 31 anos de reinado, porque não soube identificar um tropeço. Porque não soube identificar a fala do Senhor, a voz do Senhor, e decidiu agir pelo seu próprio coração, não voltando atrás, quando Deus o havia advertido. Feche os seus olhos. Fique de olhos fechados. O texto continua dizendo: na batalha, flecheiros o atingiram. Pelo que disse aos seus oficiais: tirem-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamentação em homenagem a Josias. Sabe, queridos, no dia, lá no 18º ano, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Lá no 18º ano do reinado de Josias, quando ele estava fazendo as reformas, quando ele estava cumprindo a palavra que Deus havia falado por meio daquele profeta, ele encontra ali um túmulo, 300 anos depois pôde identificar, e ele pergunta: de quem é esse túmulo? E os seus auxiliares dizem: esse é o túmulo do profeta de Deus, que profetizou as coisas que você está fazendo agora. Ele disse: então deixa esse túmulo aí.
mas ele não soube identificar um tropeço semelhante àquele que tinha levado aquele profeta àquele túmulo. Eu não sei se você está sendo perseguido por flecheiros hoje, por entrar numa batalha que você não deveria ter entrado, ou por colocar o seu corpo, a sua vida numa batalha que não precisava. Quer seja por meio de estresse, quer seja por meio da alimentação, quer seja por meio de tantas situações de risco que nós colocamos e entramos em batalhas desnecessárias e ficamos suscetíveis a flecheiros, aos flecheiros do inimigo que podem nos encontrar e podem nos ferir e nos matar, porque Deus já falou para você como é que você precisa proceder, que você precisa fazer diferente, que nós precisamos fazer diferente, e muitas vezes por causa da nossa dura cerviz, nós continuamos agindo da mesma forma, e nós arrumamos subterfúgios para não voltarmos atrás, para continuarmos do mesmo jeito que estamos, disfarçamos algumas coisas. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração onde que as mudanças precisam acontecer. O Espírito Santo tem ministrado a sua vida onde que você precisa estar concentrando a sua guerra, a sua batalha, e onde você está perdendo a batalha. A batalha que você irá ser derrotado se você continuar dessa forma. Quebrante o seu coração, volte o seu coração para o prumo do Senhor. Josias, durante toda a sua vida, foi aquele rei segundo o coração de Deus, mas não vigiou na hora de travar as suas batalhas. Sabe de uma coisa, queridos? Deus conta com você, Deus conta comigo. Não sei quantas coisas Deus poderia fazer ainda através de Josias, mas sabia que 3 meses depois que Josias morreu, 3 meses depois, a palavra do Senhor diz que o rei, o seu filho que entrou em seu lugar, o seu neto, já foi deportado, o reino já foi invadido. Deus, através da vida de Josias, estava protegendo também o povo, mas Josias não conseguiu perceber que a batalha que ele estava entrando era uma armadilha. Que o Espírito Santo possa trazer ao seu coração as armadilhas que têm sido colocadas diante de você. Que o Espírito Santo possa trazer aos nossos corações nessa noite, para nos mostrar que aquilo que parece ser bom, parecia lógico que Josias iria para a batalha e ele iria vencer, porque ele era um rei segundo o coração de Deus, porque Deus estava com ele, porque Deus o protegia, porque Deus estava naquele negócio, porque ele havia restaurado a nação para trazer aos pés do Senhor. Mas ele recebeu uma fala de Deus e não conseguiu entendê-la. Quantas vezes nós temos sido advertidos? Quantas vezes nós temos sido advertidos e não temos conseguido compreender? Hoje Deus quer, através dessa palavra, abrir os nossos olhos para nós voltarmos atrás. Não tem problema se as pessoas vão achar: ele errou, ele se acovardou, ela se acovardou, não, ela agora está sendo radical, está sendo isso, está sendo aquilo. Eu não sei, mas talvez tenha sido isso que fez com que Josias caísse naquela armadilha. Ele não quis voltar atrás, alguma coisa fez com que ele não voltasse atrás. Eu creio que foi a soberba do seu coração, para não dizer foi lá, foi ameaçado, ficou com medo, frouxou, voltou atrás, nem guerreou. Muitas vezes, queridos,
nós estamos assim, encarando situações que não precisaríamos passar por elas, por causa do nosso orgulho, porque nós não queremos voltar atrás, porque nós não queremos pedir um perdão, porque nós não queremos oferecer um perdão, porque nós não queremos andar mais uma milha, porque nós não queremos dar também a túnica para aquele que já nos tirou a capa, e não percebemos as armadilhas que o inimigo coloca para tirar-nos a vida. Não tenha medo de voltar atrás. Não tenha medo de dizer errei, não é esse o caminho. Não tenha medo de mudar as circunstâncias da sua vida, dos seus hábitos, porque pode ser que isso seja uma armadilha e que nós venhamos a ter a nossa vida ceifada. Um rei que morreu de uma forma tão fútil, travando uma batalha que não era sua, que não levaria a lugar algum, que não estava batalhando nem contra ele, mas morreu porque não quis dar ouvidos à voz do Senhor. Coloque-se de pé. Deus tem nos levantado nesse tempo para identificarmos tropeços, queridos. E permita que a cada dia, a cada manhã, o Espírito Santo ministre ao seu coração. Não sei se pode ser um amigo, não sei se pode ser um parente, não sei quem pode ser o tropeço que está sendo colocado diante de você. Mas uma coisa eu sei: Deus sempre ministrará ao seu coração o momento de voltar atrás, o momento de retroceder, o momento de mudar o caminho, o momento de voltar às suas forças e travar a sua batalha com aquele que de fato é o seu inimigo. Não permita que a dureza do seu coração, não permita que muitas vezes querer agradar as pessoas seja esse veículo por meio do qual você será ou terá a sua vida ceifada, por não saber identificar os tropeços. Que assim como aquele profeta, assim como Josias, que não seja também a sua vida, mas que você possa identificar e dizer: Senhor, torna os meus ouvidos sensíveis para os teus conselhos. Torna os meus ouvidos sensíveis. Ah, queridos, como nós vemos pessoas de dura cerviz, às quais damos conselhos, e elas se fazem de moucos ouvidos. Não, eu já sei. Não é assim mesmo. Não faço assim minha vida toda. Não é sempre desse jeito. Sempre foi assim. E não conseguem muitas vezes perceber que aquela batalha é uma batalha perdida. E Deus está dando a oportunidade para que ela possa voltar em paz para onde, ou para o local de onde ela nem deveria ter saído. Coloque diante de Deus agora a sua vida. Se você identifica algo, se essa palavra falou ao seu coração, se o Espírito Santo ministrou ao teu coração, volte-se para o Senhor. Talvez você esteja num tempo buscando ao Senhor, orando, lendo a palavra, mas muitas vezes pode ser que você não esteja atento aos tropeços que estão sendo colocados no seu caminho. Não esteja atento às armadilhas que o inimigo está armando, e você possa estar querendo se empolgar em alguma direção. Deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Deixa Ele ministrar ao seu coração, para que através da sua vida, para que através das suas atitudes, outras pessoas também sejam ministradas e possam aprender a identificar tropeços, e possam, através do seu testemunho, ter as suas vidas transformadas, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, Deus, que nos ensina em tantos pormenores.
que nos ensina, Deus, não apenas a buscar o Senhor, mas nos ensina também a sermos simples como a pomba e prudentes como a serpente, Deus. Que o Senhor possa abrir os olhos de cada um de nós neste lugar, e aqueles que ainda em algum momento ouvirão essa mensagem, para que possamos, Senhor, não cairmos nas armadilhas do inimigo, para que não sejamos tragados, Senhor, antes da hora, para que não venhamos interromper os planos do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa descendência, Senhor. Para que mesmo sendo nós homens e mulheres de Deus, não venhamos a cair na armadilha da soberba do nosso coração, achando que por causa disso nós podemos andar de qualquer forma, fazer qualquer coisa, agir de qualquer forma com o nosso corpo, com a nossa alma, Senhor, com os nossos sentimentos, expondo-os a tantas coisas as quais não é propósito, Senhor. Que o Senhor nos capacite a identificar esses tropeços. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que possamos entender, Senhor, ainda que seja o nosso inimigo falando, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. E que não sejamos alvo, Senhor, de uma canção de lamento, por causa da nossa falta de entendimento, por causa da nossa falta de conhecimento, Senhor, de entender a Tua palavra, de entender os Teus propósitos, de nos metermos em coisas alheias, de nos metermos em situações para as quais o Senhor nunca nos chamou ou nunca nos enviou. Ajuda-nos, trata o nosso coração nessa noite, trata a soberba no nosso coração, porque queremos, Senhor, sim, continuarmos aliançados com o Senhor, vivermos para a glória e para o louvor do Teu nome, mas queremos também estar atentos para fazer com que os nossos dias sejam vividos em paz, como o Senhor havia determinado para Josias, que ele desceria em paz à sepultura, Pai, e ele mudou isso por causa de querer travar guerras que não eram suas. Em nome do Senhor Jesus, que falando aos nossos corações, possamos, Senhor, assim advertidos, termos a nossa vida mudada, transformada, e recebermos aqui tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, e não diminuamos os dias que estão propostos para nós, mas que possamos vivê-lo, vivendo o melhor dessa terra, tendo dias, vida e vida com abundância, para a glória e para o louvor do Teu nome. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você chama meu, em nome do Senhor Jesus, agora e para sempre. Pai, eu quero apresentar ainda diante do Senhor a vida daqueles que estão enfermos, Deus. Quero clamar ao Senhor pela vida do nosso irmão Ney, Pai, que sofreu um acidente, teve que fazer uma cirurgia, está em recuperação. Que o Senhor possa colocar a Tua mão e restaurá-lo, Pai, plenamente, prontamente, em nome do Senhor Jesus. Pela vida da Jaqueline, Senhor, que está fazendo o tratamento, pela vida do tio Mauri, Senhor, que está fazendo o tratamento, pela vida de cada um dos Teus filhos que nesse momento, Pai, estão passando por momentos difíceis de doença, que estão passando por diagnósticos, Senhor, muitas vezes difíceis, que o Senhor agora possa intervir em nome de Jesus. Deus, se há alguma armadilha para as quais eles estejam caminhando, em nome do Senhor Jesus, livra-os, e que a Tua mão possa ir onde quer que eles estejam e operar um milagre para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, Te louvamos, Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vão viver a melhor semana da vida de vocês, atentos às armadilhas, atentos para que vocês não sejam pegos nos tropeços, não se metam em confusão alheia, como já dizia Tiago,
mas que você possa realmente, se tiver que sofrer, sofra, fazendo com que a glória do Senhor seja manifestada na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Não se esqueça de compartilhar. Compartilhe aí para que outras pessoas possam também ser ministradas por essa reunião, por esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe.